Outros personagens vêm surgindo no cenário médico. Um deles são as ciências ômicas. Aqui estão alguns exemplos de ciências ômicas: análise genômica, de radiologia, de proteínas, etc. Todas essas ciências chamadas ômicas, o que elas fazem de diferente? Elas analisam o funcionamento celular no nível micromolecular. Então, elas descem a um nível de análise que a gente não dispunha até algum tempo atrás. E é graças a isso que a gente tem as ciências ômicas, ainda disponíveis apenas em alguns serviços de grandes centros, mas elas vêm cada vez mais sendo mais democratizadas, mais disseminadas. E é muito importante que hoje, mesmo que eu ainda não disponha disso que eu vou mostrar, eu já saiba que isso existe. Eu já cobre que isso seja instituído no meu serviço. E eu vou mostrar as vantagens. Então, o que são ciências ômicas? Quando a gente acrescenta o termo ômica a qualquer termo molecular, significa que eu estou fazendo uma avaliação global de um grupo de moléculas, e não apenas o comportamento de uma molécula per si. Então, cada tipo de dado ômica, tipicamente, vai dar N informações pertinentes com a doença em questão que eu estou querendo investigar. E todas as ciências ômicas estão largamente direcionadas por avanços tecnológicos. Quanto mais a tecnologia das ômicas está crescendo, e criou-se, por exemplo, no ramo da informática, o termo infodata, quando a gente fala de quaquilhões, de zilhões de dados para serem analisados, ele surgiu por necessidade das ciências ômicas, para que a gente tenha uma ideia da quantidade de dados analisados naquele milionésimo de segundo que você comentou há pouco. Isso é ciências ômicas, isso é biodata, isso é já o presente em alguns locais. E a gente quer que isso seja o futuro a curto prazo. Quais são os principais escopos das ciências ômicas? Determinar marcadores de processos de doença. Se vocês imaginem, antes que a doença exteriorize qualquer sinal clínico, eu já ser capaz de detectar um marcador que diz que ela vai surgir, que diz a que remédio ela vai responder, que prognóstico ela vai ter. Isso é um dos escopos das ciências ômicas. Diferenciar mecanismos biológicos de processos patológicos em grupos controles. Em algumas situações, a gente tem uma série de exames clínicos frente a um paciente e é difícil dizer se aquela alteração é anormal ou é apenas um resultado diferente daquela faixa de normal. As ciências ômicas têm que ser capazes de diferenciar. Entender melhor esse fluxo de informação, desde a causa original da doença, uma causa genética, ambiental, microbiômica e assim por diante, até as consequências funcionais relevantes. Detectar tudo isso antes que isso esteja ocorrendo. Marcadores que mostrem isso. E a gente sabe hoje que as ciências ômicas constituem um marco para a chamada medicina de precisão. Medicina de precisão não existe sem ciências ômicas. Como a medicina personalizada não vai existir sem a medicina de precisão. Então, se todos nós buscamos a medicina personalizada para dar um cuidado melhor aos nossos pacientes, a gente tem que evoluir nessas áreas. E essas áreas vêm evoluindo, e é isso que eu vou mostrar. Aqui apenas alguns exemplos de algumas ciências ômicas para a gente entender o que elas buscam. Por exemplo, a genômica analisa o sequenciamento do DNA, o perfil genético, o mapeamento genético, tecnologias de DNA recombinante, análise estrutural e funcional do genoma. Então, vocês imaginem uma ciência toda voltada para decifrar e interpretar o DNA, assim como a transcriptômica, que vai analisar o sequenciamento do RNA, assim como a proteômica, que vai identificar aquelas proteínas geradas, quais são marcadores de que doença, de que problema, e assim por diante. Metabolômica, analisando os metabolomos gerados pelas células e vendo que marcadores eles podem significar, e assim por diante.
Então, quando a gente pensa, voltando para a oncologia, voltando para o câncer de pulmão, vocês imaginem esse enorme conjunto de dados que as ciências ômicas vão nos possibilitar, associados à inteligência artificial, associados ao raciocínio clínico. Aí a gente vai ter as chamadas camadas de ômicas. Aqui a gente tem uma imagem que simula aquelas mesmas camadas que a inteligência artificial faz na tomografia para analisar cada voxel. Aqui a gente faz camadas de ômicas para fazer análise prospectiva. E a gente reduz toda essa dimensionalidade das camadas ômicas usando o Deep Learning. Olha a inteligência artificial sendo usada na interpretação dos dados obtidos com as ciências ômicas. Com isso, a gente vai gerar as impressões digitais multiômicas. A gente vai gerar todas as informações necessárias para uma classificação de todo e qualquer câncer. A gente vai gerar modelos de modelagem clínica, prever prognósticos, prever respostas terapêuticas muito antes que a gente esteja vendo a imagem daquele câncer. E é disso que a gente está falando hoje.